Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los novamente para mais uma análise, leitura e reflexão sobre os textos bíblicos, ainda dando continuidade no livro de Mateus, capítulo 11, né, onde Jesus vai pregar nas cidades, né, e João vai estar preso e João vai mandar um recado para Jesus, né, e aqui a gente vai ver mais um pouco do testemunho de João a respeito das mentiras, do engano de Jesus, né? Como Jesus mentia, roubava a tradição dos judeus, colonizava a tradição dos judeus, os títulos dos judeus, isso para jogar contra eles, né? E prejudicar eles, né? Aí veja só o que ele vai dizer, né? João envia mensageiros de Jesus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, ou seja, aqueles que não me viam como perdoador de pecados, como autoridade, agora estão vendo, porque antes eram cegos porque não viam, né? Aí ele vai dizer: os leprosos são purificados, ou seja, aqueles que eram da aliança de Caim, né? Que oferecia outro tipo de sacrifício que não agradava a Yahvé no templo de Jerusalém, que era diferente do sacrifício de sangue para o perdão dos pecados. Esses aqui eram os leprosos, né? Porque eram descendência de Caim e não conviviam com a descendência de Abel, né? Então eles eram como leprosos, as pessoas não queriam chegar perto, né? Os da aliança de Abel não queriam chegar perto, né? Que eram os da aliança de Caim, os leprosos, né? Mas agora Jesus purificou eles, né? Trouxe eles para a seita dele, né? Aí ele vai dizer: os surdos ouvem, ou seja, aqueles que não quiseram ouvir que Jesus era Deus, que ele era perdoador de pecados, segundo o que ele pregava, agora passaram a ouvir ele, né? Aí os mortos são ressuscitados, né? Ou seja, ele considera mortos aqueles que são da descendência de Abel, né? Que oferecem um sacrifício perfeito, sacrifício de animais, né? Para perdão dos pecados no templo de Jerusalém. Esse para eles aqui são os mortos, né? Então quando ele diz que os mortos ressuscitaram, quando ele diz que os mortos ressuscitaram, né? Ele está querendo dizer o quê? Que as pessoas que eram da aliança de Abel passaram a seguir a aliança dele, que é a aliança de Caim, né? Passar a pedir a ele perdão dos pecados, né? Para sacrificar animais para o perdão dos pecados, que era a regra da nova aliança estabelecida por Deus através de Abel, desde a época da queda do Jardim do Éden. Certo? Aí ele vai dizer: e aos pobres, né, está sendo pregado o evangelho. Então, os pobres, para Jesus, era isso que eles ganhavam, o evangelho dele, a doutrina que ele era Deus, que ele era perdoador de pecados, que ele era o cara que ele fazia e arrebentava. Era isso que os pobres ganhavam, além de um prato de comida, né, para fazer as obras dele. Mas aí ele vai dar um testemunho agora a respeito de João, e aqui que começa a mentira colossal de Jesus. Por quê? Olha só o que ele vai dizer. Então, partindo ele, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Quem que ele vai dizer agora a respeito de quem? João. O que ele vai dizer? Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Então ele pergunta para o povo: o que vocês saíram para ver no deserto? Isso a respeito de João. Vocês saíram para ver um animal assustado nesse sentido, né? Ou vocês achando que vocês saíram para ver um animal assustado? Isso falando a respeito de João, né? Ou seja, um caniço, né? Um caniço agitado pelo vento. Vocês saíram para ver um homem vestido de roupas finas? Porque se for isso, João não é o cara que vocês saíram para ver, porque os que usam roupa finas estão nos tribunais. João não está no tribunal, ele está na cadeia. Então, se vocês saíram para ver um salvador de roupa fina, João não pode ser esse. Por quê? Porque ele está no cárcere e ele não usa roupas finas como as autoridades. Por quê? Porque ele não é autoridade, né? E nem está nos palácios reais. Aí ele vai dizer: mas para que saístes? Perguntando, né? Para ver um profeta? Sim. Aí ele está falando, né? Se vocês saíram para ver um profeta, sim, vocês estão vendo um profeta. João é um profeta. E vos digo, e muito mais que profeta. Então ele vai dizer que João é muito mais do que profeta, porque agora ele vai contar a mentira colossal, que ele vai comparar João ao profeta Elias, que não tem nada a ver, certo? Ele vai dizer: este é quem está escrito: eis aí envio diante da tua face os meus mensageiros, o qual preparar o teu caminho diante de ti. Então, seja, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior no reino, maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então ele vai dizer que os discípulos dele, que são os menores abaixo dele no reino dos céus que ele vem trazer, né, na doutrina que ele vem trazer, eles são maior do que João.
mas os filhos da mulher, que são os descendentes de Abel, que sacrificam animais para perdão dos pecados, que é a aliança perfeita que agrada a Deus, o rito perfeito que agrada a Deus. Ele vai dizer que esses nascidos de mulher, ou seja, a descendência da mulher, esses, João é maior do que todos eles. Porque João é o cara que está escrito e profetizado que ele ia vir na frente preparar o caminho para Jesus. Então, Jesus está roubando o título dos profetas, por quê? Porque os profetas profetizavam que eles estavam preparando o caminho para que viesse um rei governar Jerusalém, e esse rei, está tendo profecia de Isaías, profeta de Jeremias, ele ia fazer com que as pessoas levassem o sacrifício e a oferta delas, que desde os tempos antigos agradava a Deus, que era sacrifício de animais para perdão dos pecados, sacrifício de Abel, no templo de Jerusalém, que seria chamado casa de oração, e que esse rei iria imprimir na mente e no coração das pessoas essas leis de sacrificar animais para perdão dos pecados, inclusive, para que elas não esquecessem nunca mais. Então, ou seja, quando Jesus diz que João é aquele que está escrito que vem preparar o caminho dele, ele já está roubando o título dos profetas e dos judeus, justamente por quê? Porque ele, quando perdoa pecados, ele, quando impede que as pessoas vendam animais no templo, né, para sacrificar para perdão dos pecados, ele está sendo contra a profecia dos profetas que profetizaram que alguém viria preparar o caminho de um rei que iria defender exatamente essa doutrina de Abel, certo? Então, quando ele diz que João vem, e João é aquele que está escrito que vem preparar o caminho dele, porque ele está se colocando como se fosse esse rei, né, que iria imprimir essa lei na mente e no coração das pessoas, né? Ele está mentindo justamente por quê? Primeiro, porque ele perdoa pecado. Se ele está perdoando pecado, está se colocando como se fosse o próprio Deus. Então, se ele perdoa pecado, as pessoas vão abandonar a antiga aliança que agradava a Deus, que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Porque se ele perdoa pecado, por que as pessoas vão sacrificar animais para perdão dos pecados, né? E também, senhoras e senhores, justamente por quê? Por que ele está mentindo? Porque João, ao realizar batismo para purificação também, para perdão dos pecados, João está oferecendo a oferta de Caim, né? Que é a oferta que não agrada a Deus, porque a oferta que agrada a Deus, que ele disse que era perpétua, é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, ponto final, certo? Então, quando João batiza Jesus para perdoar os pecados dele, ele está se colocando como essa própria aliança, né? Que Deus se agradou desde o começo, que era sacrifício de animais para perdão dos pecados, que o próprio Deus estabeleceu para o povo dele. Então, quando ele batiza Jesus e aceita ser discípulo de Jesus, batiza Jesus para perdão dos pecados e aceita Jesus como seu rei, como seu mestre, como seu discípulo, segue ele não está em nenhuma medida cumprindo as profecias dos profetas do Antigo Testamento, né? Justamente por quê? Porque se estivesse cumprindo, ele faria como um sacerdote consagrado faz, né? Principalmente Jesus, né? Sacrificava animais para perdão dos pecados dele, sacerdote que foi consagrado para isso, e do povo, né? Como mandava a lei, né? Aí ele vai dizer, em verdade vos digo, entre nascidos de mulher, ninguém pareceu maior no reino. Aí ele vai dizer que os discípulos dele, aqueles que aceitam ele, que se humilham a ele, ainda são maior do que João, né? Aí ele vai dizer que desde os dias de João até agora, né, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E os que e se quereis conhecer, ele mesmo é Elias que está por vir. Então ele jamais poderia ser Elias, por quê? Porque Elias defendia as leis de Yahvé, né? E as leis de Yahvé eram o quê? Sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Esse que ele defendia no templo. Então, quando ele resolve batizar Jesus para perdão dos pecados, né, ele já está sendo automaticamente contra essas profecias, certo? Contra esse reino de Yahvé, contra essa nova aliança de Yahvé, certo? Só que aí ele vai dizer, senhoras e senhores, que desde dos dias de João até agora, o reino dos céus, ou seja, o templo de Jerusalém, ele é tomado por esforço. É tomado por esforço por quê? Porque eles precisam se forçar, a tropa de Caim, do sacrifício perfeito, a tropa de João, a tropa de Jesus, eles se esforçam para tomar o reino dos céus, que é o templo de Jerusalém, né? Então, quanto mais eles se esforçam, mais eles se apoderam dele. Por quê? Porque eles querem pregar outra doutrina no templo que não é aquela que agrada a Deus, profetizado pelos profetas, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados no templo, etc. e tal. Eles querem realizar batismo no templo para perdão dos pecados, colocar Jesus como perdoador de pecados. Então, ou seja, eles não estão em nenhuma medida cumprindo as profecias dos profetas e nem estão vinculados ao que os profetas acreditavam, que os profetas pregavam, que era a lei de Yahvé, a lei de Moisés, certo?
Aí ele vai dizer que esse João, ele é maior do que todos os profetas, ele é maior do que o profeta, porque ele é o Elias que está por vir. Por isso que quando Jesus está preso na cruz, está sendo condenado na cruz, ele começa a pedir o pai dele para o pai dele ter compaixão dele, para tirar ele de lá, né? Aí os que estão ao redor dele, vendo ele sofrer lá, que foram os que condenaram ele, resolvem perguntar assim, vamos ver, eu acho que ele está clamando por Elias, vamos ver se Elias vem salvá-lo, porque eles achavam que Jesus, porque Jesus dizia que Elias era o João, então eles estão esperando para ver se João vem salvar Jesus, né? Só que parece que o Elias para Jesus aqui era outra pessoa, porque quem salvou ele da cruz ali, né, foi um jovem rico, né, que ele diz que jamais entraria no céu, no reino dos céus dele, porque era mais fácil passar um camelo pela ponta de uma agulha do que aquele rico entrar no reino dos céus, né? A pessoa que ele mais tratou com ingratidão foi quem no final das contas recuperou o corpo dele na cruz, né? Aí ele vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas a quem hei de comparar esta geração, semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros, nós os tocamos flautas e não dançaste, tocamos lamentações e não pranteaste. Ele vai dizer que as pessoas que estão ouvindo ele são como meninos que estão sentados na praça, enquanto eles vão passando, vão cantando para eles, mas eles não dançam, vão tocando para eles, mas eles não se emocionam, etc e tal. Aí ele vai dizer, pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam que tinha demônio. Então, ou seja, João poderia até cumprir a lei no sentido de jejuar, né? Que a lei também pedia isso. Mas, por outro lado, ele tinha demônio, ou seja, ele era inimigo, ele tinha que ser expulso, né? Porque ele era da aliança de Caim, não de Abel. Por quê? Porque ele realizava o batismo para perdão dos pecados, e a lei, e isso era sacrifício de Caim. O sacrifício de Caim é qualquer sacrifício que não é o sacrifício original, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, embora ele siga uma lei, como o próprio Tiago diz, aquele que diz faça isso não faz aquilo, porque se você fizer isso e não fizer aquilo, você é culpado de toda a lei. Então, João, nesse critério, ele é culpado. Justamente por quê? Porque ele obedece à lei de jejuar, né, para perdão dos pecados, mas descumpre a lei quando batiza as pessoas para perdão dos pecados, assim que ao contrário, né, as pessoas tinham que sacrificar animais para perdão dos pecados. Eles seguindo essa aliança deveriam ensinar isso para as pessoas, né, porque era o sacrifício que agradava a Deus. Aí ele vai dizer assim, porque Jesus dizia que os fariseus, as outras pessoas eram demônio, era Satanás, né? Mas Satanás é ele, né? Então ele dizia para os discípulos dele, vocês têm que expulsar os demônios dos judeus, ou seja, expulse os judeus da aliança que agrada a Deus, né? Sacrifício de animais para perdão dos pecados do templo, né? Mas ao mesmo tempo eles eram expulsos das sinagogas e tinha até lei que mandava expulsar Jesus das sinagogas do templo. Por quê? Porque eles também eram os próprios demônios descendentes da serpente de Caim, que os judeus descendentes de Abel também expulsavam, né? Então por isso Jesus também era expulso da cidade, né? Mas ele, como invertia as coisas, dizia que o demônio era os outros, descendente de Caim era os outros, ele era descendente de Abel, mas as suas obras, os seus frutos o entregavam, né? Aí ele vai dizer, veio o filho do homem com o que bebe, com que e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas sabedoria é justificada pelas suas obras. Primeiro que não era nem amigo de pecadores e nem de republicanos, ele queria convidar eles a arrependimento, né? Aceitar a doutrina dele, né? Não sacrificar mais animais para perdão dos pecados, abandonar a aliança que agradava a Deus, né? E passar a ver ele como Deus, né? Pedir ele perdão dos pecados, né? Então ele não queria amizade com ninguém, era interesse político, né? Aí vai dizer das cidades impenitentes, né? Ai das cidades impenitentes. Passou então Jesus a interpretar as cidades nas quais ele opera numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Então, ou seja, as pessoas passaram, elas eram cegas, passaram a enxergar ele como perdoador de pecados, como autoridade, etc e tal, mas mesmo assim não seguiram o ritual dele de perdão dos pecados para pedir perdão dos pecados para ele. Ou seja, continuaram sacrificando animais para perdão dos pecados na aliança de Abel, né? Então ele vai condenar essa população, principalmente Cafarnaum, por quê? Porque essas pessoas não quiseram, né, se arrepender diante dele, né? Porque ele não veio cumprir a profecia dos profetas, ele veio perverter a profecia dos profetas, né? Por isso que ele diz que não quer holocaustos, né? Ou seja, a aliança exatamente que Deus estabeleceu era para você oferecer o seu holocausto e o seu sacrifício no templo, né? Mas ele dizia que não queria nada disso, que ele não queria holocausto, ele queria misericórdia, ou seja, que as pessoas se arrependessem a ele dos pecados perante ele, como se ele fosse Deus, né? Aí ele vai dizer, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom se tivessem operado milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido, como
com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Ele vai dizer, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno. Então ele vai dizer que Cafarnaum se elevou até o céu, ou seja, se foi independente dele, né, se gloriou, né, mas agora ele vai fazer ela descer até o inferno. Né? E tudo isso por quê? Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem operado os milagres que em ti fizeram, teria ele permanecido até o dia de hoje. Pois vos digo, porém, com menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então a terra de Sodoma ela foi punida com fogo, porque ela não seguia a nova aliança de Yahvé. A diferença deles aqui é que eles seguem, né? Mas Jesus vai usar as escrituras contra eles e dizer que eles vão ser punidos com fogo. Né? Pior do que Sodoma e Gomorra. E tudo isso por quê? Porque não quiseram se arrepender de seus pecados. Se arrepender de seus pecados aqui significa se humilhar perante ele, porque ele diz que o maior no reino dele é aquele que se humilha mais, né? Então, ou seja, o reino dele é uma competição de quem se humilha mais perante ele, né? Então, aqueles que não se arrependem diante dele, não faz como a mulher pecadora que fez na casa dos fariseus lá, lambeu o pé dele, chorou diante do pé dele a ponto de lavar o pé dele com a própria lágrima, lambeu os pés dele, beijou o pé dele, enxugou com o próprio cabelo. Ou seja, aquele que não se arrepender desse jeito, não se ajoelhar desse jeito, esse ele vai queimar, vai matar queimado, né? Pior que Sodoma e Gomorra que foi morto queimado, né? Então imagina se você não pedir perdão dos pecados para ele, o que ele vai fazer com você, né? Na época dele, né? Aí ele vai dizer, o Salvador dos humildes, né? Porque aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, o Senhor que estás no céu e na terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos e revelaste os pequeninos. Ou seja, dos sábios e dos entendidos, ele ocultou o plano criminoso dele para não ser descoberto. Agora, para os pequeninos, que são os discípulos dele, que são pescadores, né, pessoas ignorantes, né, que ele disse que agora não iriam mais pescar peixes, que agora iriam pescar as pessoas, né, esse plano maldoso ele revelava para os discípulos dele, para os seguidores dele, que não tinham a menor condição de entender isso, né? Por quê? Porque ele convencia elas a trabalhar pelo mero prato de comida, né? Inclusive não podia nem reclamar se faltasse comida, né? Aí ele vai dizer, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, ou seja, ele só iria revelar, né, o chefão da quadrilha que estava fazendo ele fazer todas essas coisas, quem ele quisesse revelar. Né? Se você não quisesse, se ele não quisesse, você seguir o bonde, ou seja, seguir a doutrina dele, as ordens dele, sem saber quem estava por trás. Né? Aí ele vai dizer, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, tome sobre vocês a cruz dele, tome sobre vocês o peso da rebeldia dele, as consequências dele, a punição dele, né? E aprendei de mim, né? Porque sou manso e humilde. Manso ele não é, porque ele vem colocar pai contra pai, filho contra filho, vem trazer espada, porque ele não segue ele, promete matar queimado. Quem jogar no fogo do inferno, matar queimado, quem não aceita a doutrina dele, quem não quer pedir ele perdão dos pecados, então manso ele não é, humilde também ele não é. Né? Aí ele vai dizer, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, ou seja, o pior fardo, ele é tão mentiroso que o pior fardo que o ser humano pode carregar é o fardo dele, porque o fardo dele é você se colocar contra a sua própria família, ter que amar ele mais do que a sua própria família, abandonar a sua própria família, certo? Ser inimigo da sua própria família, porque os seguidores dele vão ser inimigos dos seus próprios parentes, seus maiores inimigos vão ser os seus próprios parentes. Justamente por quê? Porque ele segue a aliança de Caim, né? A aliança que desagrada a Deus, oferece o sacrifício que quer e não o sacrifício que Deus pediu, que é sacrifício de animais para o perdão dos pecados, né? Então ele fica com inveja porque o sacrifício de Abel, que é perfeito, o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, agrada a Deus. Então ele quer matar a aliança de Abel, né? Quer matar a descendência de Abel. Então o jugo dele é o pior jugo que os judeus poderiam ter, porque eles têm que abandonar a família, eles têm que abandonar a tradição deles, eles têm que abandonar tudo para no final morrer, né? Morrer, porque serão todos crucificados, todos terão que levar a cruz como Jesus está carregando a cruz dele, terão que sofrer por ele, terão que ser julgados pelas autoridades por ele, por causa dele. Então ele vai dizer que o menor jugo é o jugo dele, né? Mas o maior jugo é o jugo dele, né? Porque ele inclusive vai dizer que mesmo aqueles que seguem ele ainda vai jogar no fogo da fornalha, né? Por quê? Porque se não for submisso a ele como ele quer, não se humilhar a ele como ele quer,
se colocar como um cachorrinho de 4 para ele, né, ele te joga no fogo do inferno, né? Mas ele diz que esse jugo dele é leve, que esse fardo dele é leve, né? Enquanto o fardo da nova aliança é muito mais fácil, porque você sacrificou o animal para perdão dos seus pecados, você está perdoado, né? Agora, no sacrifício de Jesus, você depende da boa vontade de Jesus para te perdoar, né? E tem que se humilhar para isso.